Se você acha que contratar um funcionário é só pagar o salário mínimo, você está muito enganado. E eu vou te explicar como funciona esse cálculo em 2024. Então, vem comigo! Olá pessoal, sejam bem-vindos, Pamela Contadora aqui com vocês e hoje nós vamos falar desse tema tão importante que é a contratação do funcionário e como você deve se preparar financeiramente para ter o seu colaborador. Hoje nós vamos usar o exemplo do MEI, tá? Para você fazer esse cálculo e se programar. E eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final, porque no final tem um bônus para você, então assiste. Quero te convidar a se inscrever aqui no canal, então vamos ao conteúdo. O cálculo do MEI, para fazer esse exemplo, o MEI ele pode contratar um funcionário com um salário mínimo, tá? Hoje, em 2024, o salário mínimo está custando R$ 1.412, tá? Ou o MEI ele deve analisar a categoria sindical dele, de acordo com a sua atividade, para verificar os benefícios e verificar o piso salarial. O piso salarial é o valor mínimo que você paga para aquele funcionário naquela determinada categoria. E o MEI, ele não pode contratar um funcionário com um salário superior a esse valor, porque ele pode ser desenquadrado. Lembrando que o MEI só pode ter um funcionário registrado em 2024. Agora vamos a um exemplo prático, tá? Pega o seu papel e a sua caneta, que eu já vou pegar o meu papel aqui, o meu caderninho, para você entender como funciona o cálculo e como você deve se programar. Então, nesse exemplo, o salário mínimo 1.412 em 2024, você vai sempre ter que pagar os 8% de FGTS, tá? Esse é o Fundo de Garantia do Trabalhador, que ele é 8% do salário. Então, dá 112,96 nesse cálculo aqui. Você também tem que fazer uma provisão do 13º salário. Mesmo que você esteja no mês de janeiro ou fevereiro, você já precisa fazer essa provisão e deixar guardado esse dinheirinho todos os meses para que quando chegue lá no final do ano, você não tenha dificuldade financeira para pagar o 13º do seu funcionário, nem as férias, nem nada disso. Então, por isso você tem que sempre fazer esse cálculo. E o 13º, ele é sempre o salário dividido por 12, e aí você vai achar o valor mensal dele, tá? E sobre o 13º, você também tem que pagar o FGTS, tá? O FGTS proporcional ao 13º salário é o valor de R$ 9,41, tá bom? E também você precisa pagar as férias proporcionais para ele, deixar guardado num lugar. Então, as férias vai ser sempre o valor de 1.412 dividido por 12, que você vai achar um avos dessas férias, e aí você adiciona mais um terço, porque as férias é sempre o salário mais um terço. E aí você chega nesse valor aqui de R$ 156,88. E sobre as férias, você também vai precisar pagar o FGTS e você também, sobre o salário mensal, vai ter que pagar sobre o salário mensal e as férias também. E sobre o 13º, você vai ter que pagar o INSS patronal, tá? Que nesse exemplo aqui é R$ 42,36. Então, só para você ter uma noção, o total por mês que você vai pagar de salário para o seu funcionário é de R$ 1.821,48, porque você já está provisionando as férias, o 13º e o salário também que você está pagando. É muito importante que você faça esse cálculo, essa provisão, por quê? Porque se um funcionário você tiver que fazer a rescisão dele, você já tendo essas verbas guardadas, verbas é porque a gente chama assim na contabilidade, tá? Quando você já tem esse valor guardado, não fica tão pesado a rescisão para você, tá? Eu vou falar daqui a pouco sobre a rescisão também. E aí, voltando para esse exemplo aqui, nós consideramos um MEI que ele é do ramo de comércio, por exemplo. E aí ele precisa pagar o VR, o Vale Refeição. E estou usando um exemplo de uma categoria de São Paulo. Claro que tem que analisar de acordo com o seu estado, tá? Mas aí ele pede na convenção coletiva que se pague um valor de R$ 27,50
por dia para esse colaborador, a título de refeição. Então, a gente faz um cálculo que no mês, mais ou menos, tem 22 dias úteis, então o cálculo dá R$605, tá? E aí, o custo total desse funcionário, somando o valor do salário mais o VR, dá um valor de R$2.468,84. Então, você verifica que, se você olhar aqui, o salário do funcionário é 1.400, eu vou pagar 1.400. Não é isso, o salário dele, na verdade, vira 2.468,84. É claro que, se você parar para analisar que o limite do MEI é 6.750 e você vai pagar um salário de 2.468,84, é inviável sim. O limite do faturamento do MEI tinha que ser bem maior para você conseguir pagar um salário assim, mas eu não sei como eles fazem essas contas deles lá na Receita Federal, governo, enfim. Mas essa é a provisão que você tem que fazer para que você pague o salário do seu funcionário sem ter nenhuma dor de cabeça, tá? E agora, voltando a falar sobre a rescisão, no caso da rescisão do funcionário, você tem que dar um aviso prévio para ele caso você esteja demitindo ele, tá? Esse aviso prévio, ele tem 30 dias, então durante esses 30 dias você vai pagar o salário do funcionário normal e você também tem que pagar todos os valores proporcionais de FGTS, de férias proporcionais, de 13º proporcional. E no caso da demissão, quando a empresa demite o funcionário, você também vai ter que pagar 40% de FGTS sobre o saldo que ele tem lá na conta dele. Então, todo mês você paga esses 8% para ele e quando você vai demitir, você também tem que pagar mais 40% de FGTS. Então, é muito importante se programar, tá? Isso é no caso do funcionário que é demitido pela empresa. Existe o contrário, quando o funcionário pede demissão. Quando o funcionário pede demissão, ou é uma demissão por justa causa, ele fez alguma coisa que não devia e foi demitido por justa causa, a empresa não tem que pagar esses 40% de FGTS. Quero te agradecer por você ter assistido até aqui e o bônus surpresa é uma planilha que eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para que você baixe essa planilha, tá? Ela vai ficar no Google Planilhas, então você precisa ter um acesso para conseguir usá-la, mas com essa planilha você consegue fazer uma projeção dos custos que você vai ter na hora de contratar o seu colaborador. Quero te agradecer por você ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado. Coloque aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau!